Nessa terça-feira a gente tem jogo da seleção, né? Jogo da seleção brasileira. Mas quem se importa? Tem jogo do CSA. É muito mais importante. Então teremos aqui Muricy e CSA hoje às 8 da noite. Né? Pré-jogo já tá no ar lá no canal Diário de Azulino, trazendo aí todas as informações do CSA. Eu vou puxar aqui também pra gente fazer aqui uma possível escalação, né? O que é que a gente pode fazer pra tentar algo novo no jogo de hoje. Mas é o seguinte, o time do Penedense já tá lá na final, classificado, só esperando Muricy ou CSA. CSA ou Muricy. E nesse jogo de hoje, o CSA precisa vencer para poder se classificar de maneira direta. Empate dá pênaltis. E perdendo o jogo, o time do CSA está eliminado. Então, o jogo passado, o time do CSA protagonizou um vexame, né? Vencendo lá por 3-1, o time leva 2 gols lá no segundo tempo, sofre o empate e acaba indo para esse jogo sem vantagem. Sei lá se isso daí foi algo pra chacoalhar o time do CSA lá, pra não ir de salto alto, achando que já ganhou, tá ligado? Porque o time aí do CSA, em determinados momentos do jogo, se desconecta da partida de uma maneira assustadora. Então talvez isso seja também para o treinador perceber isso e dar essa chacoalhada nos caras, que os caras precisam também acordar e jogar a partida de maneira mais intensa, né, e com mais atenção. E aí, gente, vamos colocar aqui na tela aí para vocês os jogadores que foram relacionados pela equipe do CSA. Eu não postei isso aqui, mas a gente tem aqui que a galera vai postando, né? Deixa eu puxar aqui. O Nação postou os relacionados para o jogo. Então a gente com isso consegue colocar na tela aqui os relacionados, né? Cadê? Não, na verdade, acho que eles não postaram não, né? Não, então não foram eles aqui. Deve estar no WhatsApp. No WhatsApp tá, certeza. Pesquisar aqui. Cadê o goleiro Fernando Castro, né? Tá aqui, ó. O time do CSA colocou esses jogadores aqui. Vamos colocando aqui na tela também aqui pra galera ver. Tá tudo aqui assim, né? Mas vamos lá. Bom, vamos lá então. Goleiros, o CSA colocou aqui à disposição o Fernando Castro, que tá recuperado. Ou não tá recuperado e tá indo no sacrifício, né, velho? E aí o goleiro Pedro Filho, que é do Sub-17, talvez ele seja aí escalado como o titular. Vamos ver como é que vão andar as coisas, se o Fernando Castro realmente tá 100% recuperado, tá? Na zaga, a gente tem Almir Luan, Eduardo Biazos e o Wellington Carvalho e o Denilson. Temos aí 4 jogadores que foram colocados à disposição, né? Então vamos só apagando aqui pra gente não se perder, né? O Wellington Carvalho fecha também aqui. E eu coloquei também o goleiro Pedro Filho já. Beleza. Os laterais, a gente tem aqui Eduardo, Eric, Kevin e o Lucas Marques. Então tira aqui esses dois. Tira o Kevin e tira o Lucas. Volantes aí na equipe do CSA. A gente tem o Jean Kleber, o Juninho Valoura,
Marlon e o Pedro Favela. Além deles aqui também, como meias, a gente tem Gustavo Xuxa e Niltinho não, o Marcinho, que também pode jogar aberto, né? Assim como o próprio Gustavo Xuxa. Então tira esses aqui, né? Tira esse aqui também. Vem pra aqui. Pedro Favela. E aí, nos pontas a gente tem Jefinho, Marquinhos e Niltinho. E como atacantes a gente tem aí Thiago Marques, Vinícius Popó e Miqueias. Pra vocês terem uma ideia de como eu tô ficando doido por causa dessa porra, eu sonhei que o Rômulo tinha sido relacionado pra esse jogo. Tá ligado? Pra vocês verem como eu tô ficando louco por causa do CSA, velho. Essa peste tá tirando meu sono, bicho. Enfim, vamos lá. Vamos colocar aqui na tela. Colocar aqui o elenco do CSA que foi relacionado para o jogo de hoje, pra gente tentar desenhar quem seria o time titular. Eita, pera. Tem que diminuir um pouquinho aqui, né? Pra poder caber todo mundo. Pronto. Os jogadores do CSA estão aí na tela. Vamos lá. Colocando aqui o time do CSA que eu acho que vai entrar em campo. A gente tem aqui uma dúvida, no caso, né, no Fernando Castro, porque não sabe se ele tá 100%. Mas se ele tiver 100%, é ele que joga. Wellington Carvalho recuperado. E eu acho que ele vai de Eduardo Biazos, porque é o cara que joga na esquerda e o Wellington Carvalho joga lá na direita, tá ligado? E aí fica o Almir Luan e Denilson de opção. A gente tem aqui o Eric, que vai ser o lateral esquerdo, de certeza, né? O Eric que vem sendo titular nos últimos jogos. E o Lucas Marques vai jogar lá na lateral direita. Eu acho que vai ser essa a nossa linha de defesa. No meio de campo deve ir Valora e Marlon. Certo? No meio de campo deve manter aí. Eu acho que ele vai manter aqui, né, esse time. Gustavo Xuxa, Marquinhos na ponta. Aí eu fico na dúvida se ele vai com Jefinho ou Niltinho. Eu acho que ele vai de Jefinho. Niltinho nem jogou no jogo passado, eu acho que ele vai de Jefinho, tá ligado? E o Niltinho fica como opção. E na frente, Thiago Marques vai ser o titular. Quem eu mudaria, né? O que é que a gente tem de opção, na verdade, pra fazer aqui? Eu prefiro o Pedro Favela do que o Marlon, né? Boto o Pedro Favela lá pra proteger um pouco mais. Eu acho que é um cara que pode ter mais espaço aí, tá ligado? Eu colocaria no lugar do Thiago Marques o Miqueias nesse jogo, pra ele ter mais tempo de jogo, certo? E alternativas, a gente tem aqui, ó, o Almir Luan como sendo um cara importante, né? Não sei se eu mudaria essa zaga aqui não, Eduardo Biazos e o Wellington Carvalho. Quando o Almir Luan jogou contra o Wellington Carvalho, o Almir Luan jogou do lado esquerdo, o Wellington Carvalho do lado direito. Ele teve bastante dificuldade, eu acho que foi no clássico lá contra o CRB. Ele teve bastante dificuldade em se adaptar do lado esquerdo ao Almir Luan, certo? E aí, tanto que no segundo tempo eles invertem de novo, o Almir Luan vai pro lado direito, o Wellington Carvalho vai pro lado esquerdo. Então eu acho que o ideal seria jogar com o canhoto Eduardo Biazos e o Wellington Carvalho. Mas o Eduardo Biazos, ele precisa acordar, porque ele às vezes é um cara que arrisca muito, carrega demais a bola e acaba entregando posse de bola, entregando os passes, perde muita bola e a gente acaba desperdiçando posses, tá ligado? Então o Eduardo Biazos tem que acordar nisso aí também, fazer o mais simples no jogo, certo? Na lateral, eu acho que o Eric é o titular, né? Não tem muita disputa, e o Lucas Marques também, os dois são os titulares, apesar de eu achar que precisa de contratações. O Eric é um cara que eu vejo que tem muito potencial, mas a gente vai entregar a lateral esquerda nos pés de um cara que é muito jovem, subiu quase agora da base,
ele era lateral, saiu da lateral, tava treinando como meia, e aí pela falha dos jogadores, pelo baixo índice técnico de Kevin e Ricardo Senna, o Eric precisa voltar a ser lateral, você vai confiar a lateral esquerda a esse cara? Né? Será que ele não vai sentir um pouco da responsabilidade? Então eu acho que a lateral esquerda a gente precisa contratar, assim como a lateral direita. O Lucas Marques pode ficar aí como um banco, né, nessa lateral direita, certo? Então, outras opções que a gente poderia fazer, cara. No segundo tempo, o Lucas Marques, ele vai cansar, ele é um cara muito esforçado, mas ele cansa, né, também lá no segundo tempo. Aí no jogo passado entrou o Eduardo, que entregou aquele gol absurdo, né? Então o Eduardo, pra mim, não deveria nem ser colocado aí na relação do jogo de hoje, certo? Mas a gente tem aqui duas opções, dois jogadores que podem aí entrar no lugar do Lucas Marques, né? Lá no segundo tempo. O próprio Pedro Favela, que já jogou em um momento ali, né, na lateral direita, não foi bem, na verdade, jogou aquele jogo contra o CSE, não acho que ele foi bem, mas ele não é lateral, né, e aí, tipo, numa necessidade, pode colocar ele lá pra quebrar um galho, eu acho que é melhor do que o próprio Eduardo. E o próprio Almir Luan também pode entrar lá na lateral direita, porque o Almir Luan, até vi alguns comentários que o Almir Luan, ele pode jogar como volante também no lugar do Marlon, né? Mas pode jogar na lateral direita também, o Almir Luan. Já jogou nas duas posições e jogou muito bem. Então acho que ele é um cara polivalente e pode também fazer parte disso, né? Lá no segundo tempo, se tiver que tirar um dos volantes, bota o Almir Luan lá pra jogar. Se tiver que tirar o Lucas Marques, pode botar o Almir Luan também. Pode jogar o Pedro Favela. Então eu acho que a gente tem essas ideias aí, tá ligado? Como eu vi o comentário aqui também agora do Arthur, que o Alisson Farias, né, não joga, né, e ele colocaria o Niltinho no lugar do Alisson Farias. Não acho que ele vai fazer isso porque o Alisson Farias joga lá na esquerda, né, o Niltinho joga na direita. Mas ele pode jogar o Marquinhos pra esquerda, que o Marquinhos joga também do lado esquerdo, e jogar o Niltinho pro lado direito, ou botar o Jefinho. Eu acho que ele vai de Jefinho, tá? Acho que o Niltinho fica lá pro segundo tempo. Mas vamos ver aí como é que tá a cabeça do treinador. Ele que tá observando, né? Ele que tá vendo o dia a dia de treinamentos. Ele que tá vendo a dedicação e o esforço dos caras lá. Outro que pode até entrar ali na frente é o próprio Marcinho, né? Coloca o Marcinho lá no lugar do Xuxa e abre o Xuxa, ou então inverte os dois, bota o Xuxa no meio e o Marcinho na ponta. E vamos ver, né? Mas esse jogo aí do time do CSA, a gente pode ver aí algumas mudanças pontuais. Uma de certeza é a saída do Alisson Farias, né, que tá machucado. Enfim, a gente vai ver uma mudança, né, que é a saída do Alisson Farias por lesão. Mas aí a gente fica ainda na dúvida de quem ele vai utilizar aí nessa sequência, certo? Ô, gente, eu queria hoje também aqui fazer, tipo, já a lista de dispensa do CSA e os pontos em que a gente precisa contratar. Mas eu não acho que hoje seja o ideal. A gente pode até fazer durante a semana, né? Porque teria, mesmo que passe de fase, teria a final e tudo mais. Mas a gente não pode ficar pensando só nisso aí, né? A gente tem que esperar aí o Transferban pra pensar onde a gente precisa melhorar, tá ligado? E já alguns jogadores aí a gente já afastar definitivamente, certo? Mas eu não vou fazer isso agora. Vamos deixar pra depois aí, pelo menos depois desse duelo aí contra a equipe do Muricy, tá?